Dando continuidade, então, nós temos que ter a visão, exatamente isso. O que disse lá no nosso vídeo, hein? Que as palavras só têm sentido se nos ajudarem a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Os olhos de que jeito, gente? A forma de olhar, a forma de enxergar, mas sobretudo a forma de captar aquilo que está do outro lado de lá. De um ser humano que, assim como eu, tem medo, angústia, medo, sonho, emoção, dúvida, vontade, desejo. Cada vez mais é um ser, e aí é uma palavrinha que está muito na moda também, holístico. E o que é um ser holístico? É justamente esse ser humano que pensa, sente e age. E quando ele age, ele interage. E quando ele interage, ele troca emoções, ele troca afetividade para com os seus. E eu tenho que perceber isso, não é? Então, gente, o que diz ainda o nosso grande educador Rubem Alves? Diz que há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem. O ato de ver não é coisa natural e precisa ser aprendido. Qual é a minha proposta nesse momento? Vamos aprender a enxergar, não é? Lá no Pequeno Príncipe, já havia uma frase que dizia isso. Quem aí leu o Pequeno Príncipe? Hã? Não é? Ou foi só naquelas festas de debutante? Você lembra, né, Daniela? Como é que era? Você lembra, Paulo, que a você assistia no clube, Três Estações? Ah, da Ludmilla eu não esqueço, que é aquela que lá pela santa Ludmilla adora ler O Outro Lado da Meia-Noite. Não tinha aqueles livros? Mas tem lá o Pequeno Príncipe, e o que diz o Pequeno Príncipe, gente? Fora isso, o essencial, invisível aos olhos. Ora, gente, então eu preciso da minha percepção. E é isso, educação é processo perceptivo de entendimento, o mundo onde eu estou, não é? E cada vez mais filosoficamente, a gente quer entender o mundo. Eu gosto de escrever, gente, gosto. E sempre escrevo alguma coisinha. Recentemente eu escrevi aí uma crônica chamada A Vida é Curta para Ser Pequeno. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre o objetivo e a necessidade que a gente tem de partilhar e de compartilhar. E lá na minha crônica, uma hora, nessas coisas que dá aí quando a gente vai atingindo a meia-idade é foda, né? Sei lá que idade que é. A gente olha no espelho e lá pela ação a gente começa a perguntar, a gente não pergunta, oh, meu Deus, de onde eu vim, para onde eu venho, quem sou eu? Não tem aquela questão filosófica que a gente carrega há anos? E aí, gente, me deu uma paranoia, uma hora eu apelei, falei, será que Deus existe? E quando Deus escuta, vocês já ouviram a voz de Deus? Não? Mas quando Deus falou comigo, a voz dele é aquela voz grave, típica de Deus, ele falou, Roberto, meu filho, é lógico que eu existo. Você me procura pelos bares da vida, nas esquinas da noitada e tudo quanto eu... Nunca percebeu, eu estou aí, ó, dentro de você. E Deus começa a me explicar como é que eu tenho que me fazer para me tornar um ser humano melhor. E só tem um caminho. Quando a gente perceber, e também é processo perceptivo, e aprender a enxergar que tudo aquilo que nós temos na vida, nós temos que partilhar, nós temos que compartilhar. Eu sempre ouço que a pessoa tem amor para dar e vender. Amor não foi feito para vender, foi feito para ser doado, para ser dado. Não é? Conhecimento, então, gente, de nada adianta se você não for capaz de partilhar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua caminhada, mas sobretudo de compartilhar com aquele ser humano que está ali na tua frente, de olhos abertos, de coração aberto, pronto para receber um novo, aquela informação que pode influenciá-la de forma absolutamente decisiva, no sentido de almejar aquilo que ele quis desde o início da sua vida, que em muitas situações a própria diversidade e dificuldade sociocultural e socioeconômica do nosso país não permitiu que ele até então conquistasse, conseguisse. E é extremamente importante que a gente seja capaz de identificar
com os olhos do coração aquilo que o nosso aluno, que aqui é um cliente, que aqui é um consumidor de produtos e serviços, aquilo que ele deseja, que almeja, e como é que nós vamos atender à expectativa da sua família que nos entregou esse ser humano, esperando que no amanhã ele seja um ser humano melhor do que ele é quando aqui ele entrou. Olha, gente, isso é uma coisa terrível, porque gera expectativa, mas gera responsabilidade. Mas eu sei, e vocês também sabem, que vocês, cada um de vocês, tem a capacidade plena de acreditar na beleza do sonho desse aluno, e que você tem a capacidade e o conhecimento necessário para transformar esse sonho em realidade. Mas para que isso aconteça, nós temos que partilhar, compartilhar, abrir o coração, a cabeça e a alma. E o mundo mudou, não é? Sinal dos tempos, gente, o mundo mudou. Nós tínhamos ferramentas antes do quê? Não é? Como é que chama o nosso professor lá, Daniel? Luiz Antônio, escola de datilografia, como é que chamava? Calçadão 18, hoje ele é celebridade da internet, altos posts, é ou não é? Nós tínhamos então máquina de datilografia, gente. Quem fez aqui curso de datilografia? A, S, D, F, G, K, o K que era com o dedinho? Qual que é? Nossa senhora, terrível, não era? Complicado, o mundo mudou. Gente, quem aqui preparou prova em mimeógrafo? Que cheiro de álcool, a mão azul. Não tem isso, gente? Borracha, não. E aquele, me fugiu o nome, como é que chamava aquele de dar aula, que era um negócio de espelho? Retroprojetor. E isso aqui é só mostrar um negócio para o aluno, aí tinha que botar folha em cima, ia tampando aquilo para o aluno ver o que estava embaixo, não é? E aluno, gente, aluno é um ser quase que impulsivo. Eu tenho um trabalho que se faz de dinâmica para aluno entender. Você dá lá 50 questões e coloca o enunciado seguinte: leia todas as questões antes de responder. Lá na 45ª você coloca: se você respondeu até aqui, supor que seja um concurso, um teste, alguma coisa, está eliminado. Se for um concurso, se for uma entrevista de admissão ao trabalho, já perdeu, porque ele não foi capaz de identificar essa situação. E nós temos ferramentas hoje, né, gente? Várias ferramentas, tá? Gente, o nosso país, o Brasil esteve recentemente no topo do mundo. Isso já caiu. A revista The Economist já dizia lá, que o Brasil finalmente entrou no palco mundial. E havia na sociedade uma expectativa de que o país se fortalecesse ainda mais a sua economia, com os adventos que nós teríamos de Copa do Mundo e que mais? As Olimpíadas desse ano, né? Então o país estava chegando no seu melhor momento. Mas infelizmente nós tivemos alguns problemas. E diversos problemas de cenário, não é? E, William, com relação a esse problema, como é que tá? O que é o adesivo lá do teu carro? O adesivo do carro dele é esse aí. Tá, gente? Que também não sei se... veja bem, não estamos aqui falando de corrente política, nem nada, mas nós temos que nos indignar com um país que está aí com a roubalheira absurda, não é? Aliás, gente, quem gosta de escrever, pode escrever: Brasil, 2016 anos, do quê? O Brasil não tem 2016 anos, mas o Brasil no mundo aqui está há mais de 2016 anos no mesmo lugar. E o dia que Pedro Álvares Cabral olhou isso aqui e descobriu, o que ele falou? Terra à vista. E começou a vender a prazo. E aí começou o problema. É grilagem de terra, é roubalheira, uma série de situações. Mas, gente, cada vez mais nós temos que entender o quê? Após receber uma boa educação, e ali eu estou falando de educação universitária, mas eu quero dizer a vocês que a educação ela está em todos os setores, em todos os degraus da sociedade. A pessoa é capaz de ter, sobretudo, pensamento crítico, e eu estou falando desde o início, formação de cidadão crítico, bem formado, bem posicionado nessa sociedade de consumo absurdo, não é?
Olha só, gente, comunicação oral e escrita, habilidades pessoais, conhecimento de ciências, tecnologias, engenharia, matemática, gente, liderança, domínio de idiomas, não é? Resolução de problemas, análise estatística. Eu estava falando com vocês dos professores que marcaram o meu caminhar, e me lembrei agora do professor José de Ribamar Reis Soares. Alguém aqui teve aula com o professor Ribamar? Olha, eu nunca vi um quadro igual o do professor Ribamar. Lógico que tinha lá aquelas características dele, de vez em quando ele explodia, não é? Mas o professor Ribamar ele tinha uma didática que era uma coisa absurda, e dando aula de um assunto muitas vezes complicado quanto estatística, não é, gente? Então é mais um. Gente, escrevendo um novo projeto, qual é o nosso papel nessa sociedade então? Escrever um novo projeto, apagando velhos hábitos. Quais seriam então, gente? A busca permanente da inovação, do novo, mas o novo que deve se reinventar a cada novo semestre, a cada novo ano letivo, para formarmos cidadãos mais esclarecidos e, sobretudo, o papel fundamental que Deus permitiu que vocês assumissem nessa sociedade e que Deus falou para vocês: professores do Colégio União, partilhem, compartilhem. É isso que nós queremos. Pega esse ano de 2016 para partilhar tudo que vocês aprenderam ao longo da sua jornada, para compartilhar com quem está do seu lado, mas quem está na sua frente, quem está diante de você, com o mundo em que você vive, que você é capaz de influenciar decisivamente cada ser humano que ali está, com o objetivo de fazê-lo cada vez melhor. Gente, nós temos que preparar também cidadãos para o mundo, para o mercado de trabalho. Isso será capaz através da educação formalmente desenvolvida. A empregabilidade é diretamente relacionada à capacitação científica, à capacitação técnica, à capacitação metódica de cada um dos nossos alunos, que deverão, nesse novo contexto de competitividade, ser capazes de dominar linguagens. De que forma, gente? Língua portuguesa. Gente, olha só, e aí tem os detalhes, né? Domínio da língua portuguesa é um negócio que tudo pode mudar, não é? Recentemente eu vi um post na internet que era o seguinte: era um militar extremamente gordo, gigante, e a mensagem era: volta ao regime militar. Mas a pessoa se esqueceu de colocar vírgula, porque era o quê? Volta ao regime, vírgula, militar. Gente, uma vírgula fez mudar a conotação, inclusive política, daquela situação, não é isso? E tem aquele negócio também que eu sempre achei interessantíssimo, que eu acho chique de falar, viu, Frânia? Próclise, ênclise, mesóclise. Não é isso? Não é chique falar? Próclise, ênclise, mesóclise. Isso deve ser bom de falar com a boca cheia de farinha, sabe? Mas lá no norte de Minas, o cara montou uma venda lá, e ele namorava uma menina mais assim, estudada e tal, e ele queria começar a vender frango. Aí ele ficou naquela dúvida, e pôs uma plaquinha, falou: não, inverte, frangos são vendidos ou frango, não tem aquele negócio? Frango é vendido, e ficou, e os dois brigaram, discutiram, e queimou no golpe, foi lá e colocou a plaquinha: vende frango sim. Achou que ficava chique, ficava bonito, não é? Mas o português tem isso. Uma vez eu fiz um treinamento de uma empresa lá em Brasília, e eu faço muito treinamento de instituições, muito mais até na área de saúde, e aí eu dei carona para uma gerente de um determinado setor de um hospital, era um hospital. Gente, lá pelas tantas, ela olhou assim, eu acho que ela queria elogiar o trabalho, ela falou assim: Zé Roberto, não é por nada não, eu se amarrei. Se amarrei, eu já lembrei do, como é que chamava? João Paulo e Daniel. Eu se amarrei, aí fudeu.
Não é, gente? Então, o português, mas a linguagem também, ela não pode ser aquele negócio arcaico. Eu lembro que há muitos anos eu tinha um amigo aqui, que até faleceu, o Magão, que era o apelido dele, não sei se alguém se lembra, ele morreu de um acidente, ele tinha um táxi, um acidente terrível. Morreu ele tinha, só para fazer uma adenda, ele tinha doado o rim para a irmã. Quando a irmã ficou boa, eles foram fazer uma viagem aqui para Natércio, Eliodoro, e morreu ele, a noiva, a irmã, o Bozó, que é o original, o pai desse Bozó aí, irmão do Bozó dos brinquedos. E o Magão, uma vez, o professor Zé Maria, gente, só fazendo um parênteses, o professor Zé Maria tinha muito conteúdo, ele gostava muito de mim. E as pessoas, às vezes, isso gerava até uma certa animosidade, porque eu me lembro bem que quando eu era estudante, eu sempre gostei de contar a história, que é isso que nós estamos falando aqui, e eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho num congresso em Recife. E eu fui lá pedir um apoio da faculdade, estudante, então. Aí, o professor Zé Maria, na mesma hora, falou, claro. Aí veio o professor, doutor Adair Ribeiro, que naquele momento já potencialmente seria o futuro reitor da instituição. Falou, você não vai, porque devia ter falado comigo. Eu falei, professor, eu já aprendi desde cedo na minha vida que tem coisa que a gente resolve com o dono dos porcos, porque com os porquinhos não adianta nada, porque eu sabia que ele ia negar. Mas, bom, gente, aí, lá atrás, quando eu estudava no colégio de aplicação, eu fui lá e pedi para o professor Zé Marinho uma bolsa de estudos para esse menino, para o Magno, expliquei a situação. Na mesma hora, ele deu uma bolsa integral e começou a estudar. Ele convivia com a gente, ele era muito engraçado. E ele ficou afim de uma menina, Paulo. Sabe? Aí ele falou assim, nasce! Ele tinha um jeito todo especial de falar. Ele falou, nossa, Zé, vou lá conversar com ela. Eu falei, Magão, chamado de Magão. Pelo amor de Deus, não vai falar errado. Então eu falei para ele que a menina tinha dado um toque, estava afim dele, uma coisa assim. Aí ele chegou perto dela e falou assim, é verdade que você falou para o José Roberto que esse... Pô, aí não vai, né? Terrível, né? A comunicação tem que fluir, não é, gente? Quem aqui conhece o Zé Guel? O eletricista. O Zé Guel, um dia nós estávamos lá na Atalaia, muitos anos, um baile lá, o Zé Guel estava afim da menina, encostou ela na coluna lá, e falou para ela que eu te amo, abraçou a coluna, a mulher tinha ido embora. Então a comunicação, ela tem uma coisa também, gente, que vocês têm que saber na sala de aula, chamado time. Tem que ter o tempo certo da comunicação. Tá? Então, é muito importante isso aí, o domínio da linguagem. Não tão somente a linguagem tão formal, nem tão coloquial, não é? Lá, por exemplo, tem a questão da regionalidade, não é? Nós moramos num país com dimensão continental. Nós moramos num país que nós comemos mandioca aqui, macaxeira em outro lugar, aipim em outro. Não é assim, gente? É complicado. Então, domínio de linguagens, tá? Tanto a portuguesa quanto a matemática, artística e científica. Compreensão de fenômenos. Gente, a construção e aplicação de conceitos e de suas ferramentas na utilização desses conceitos. O enfrentamento cotidiano da solução ao problema. E aí, há uma metodologia tão utilizada hoje em muitos cursos superiores, as instituições de ensino superior, e há uma tendência, inclusive, que muitas instituições utilizem isso, chamado PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Como é? Mais ou menos da seguinte forma, a pessoa está fazendo um curso de medicina, ela tem que fazer uma determinada incisão. Primeiro ela tenta, que é quase isso aí, ó, tentativa aí, ó, tá? Ela tenta, depois o professor mostra a ela a forma correta. O que acontece, gente, na metodologia PBL? A metodologia PBL, o aluno aprende de uma forma absolutamente eficaz, principalmente em curso superior, porque ele erra primeiro. Ele vai tentando. É extremamente importante. Então, diz respeito a isso, enfrentamento da situação-problema. Gente, construção de argumentação. Está lá, ó, relacionar informações representadas em diferentes formas. E construção de argumentação também tem que ter dinamismo e time, assim como a linguagem. E elaboração de proposta. Dentro disso, gente, é a hora do nosso aluno mostrar a sua competência no mercado cada vez mais competitivo. Olha só o tanto que nós estamos falando em competitividade. E aí, gente,
Quais são os passos do teu aluno, do nosso aluno, do aluno do Colégio União para o ensino superior? Primeiro, gente, tá lá, ó, conhecer os 3 Es. Quais que são os 3 Es, gente? Engenharia. Engenharia de saber, educação e expertise, tá? Expertise no sentido de captar, carrear, buscar a informação adequada que você, enquanto ensinante, vai transmitir para o seu aluno enquanto aprendente, tá? Segundo passo, gente, hábito da leitura permanente. Jornais, revistas e livros, e é óbvio que hoje a leitura, qual a ferramenta que tanto se utiliza para a comunicação hoje? A internet, e aí também é terrível, né? Não é terrível, eu tenho dificuldade em aceitar o tal do internetês. Tem gente que gosta, tá? Terceiro passo, gente, exercitar permanentemente a cidadania. E não se iludam, qual é o espaço que o aluno tem para exercitar a cidadania? No colégio, na escola, na instituição. Gente, fora isso, nós temos algumas competências para o primeiro estágio, para o primeiro emprego. Quais são as competências absorvidas, necessárias, buscadas nesse mercado atual? Domínio das ferramentas de comunicação, principalmente isso, linguagem, outros idiomas, a internet, mecanismos de comunicação e a leitura como hábito complementar. Fora isso, extremamente importante a educação ambiental, fazendo com que cada um de nós seja capaz de formar um cidadão mais crítico, bem informado e, sobretudo, ambientado do ponto de vista educacional. E falei com vocês de visão, falei com vocês de ação, mas nós temos que ter uma competência extremamente importante nos dias de hoje. Qual é a competência mais importante nos dias atuais, gente? Que todo mundo fala. Criatividade. O que é criatividade? Atividade de buscar o novo, de inovar, de reinventar. Inovação, ousadia e mudança. Gente, criatividade é então a palavra de ordem hoje do mercado, né? Tanto para professores que devem estar cada vez mais estimulados e alunos cada vez mais competentes. Porque, gente, cada um de nós, enquanto professores, enquanto ensinante, nós somos capazes de gerar alunos muito mais dinâmicos, muito mais bem informados, tá? E projetos de qualidade geram mais alunos também para a instituição. E é óbvio que temos que ter agilidade, produtividade e planejamento. Tudo mudou, o mundo mudou. O mundo hoje é .com, não é, gente? Se ele é .com, nós temos que parar, refletir, nós temos que parar e pensar, Gugu, o que é que nós temos que fazer então? O que nós vamos pensar digitalmente diante desse cenário? Qual cenário, moçada? Violência, degradação da natureza, desemprego, não é? Dificuldade de comunicação, de entendimento da diversidade, do diferente, do outro, do próximo, tá? E a força de uma escola, então, quais são os desafios de um projeto pedagógico, de uma instituição que busca excelência na sua capacitação, que busca excelência no ensino? É o quê? Que a história da educação formalmente desenvolvida e implementada nessa instituição, que ela possa produzir alunos mais capazes para enfrentar esse mundo de dinamismo cultural, de dinamismo social, de dinamismo econômico. Cidadãos cada vez mais comprometidos com a responsabilidade social, tá? Alunos com habilidade, sobretudo motivados. E aí eu estou falando de uma palavrinha que eu ainda não tinha falado, hein? Motivação, que possa atender aos desejos de pais e alunos. Deixa eu só voltar aqui. E a necessidade do Brasil. E falei com vocês, você já fez a sua? Alô? Vamos lá, gente. Você já fez? Sua escolha, faça dar certo.
Porque tem uma coisa, gente, extremamente importante no nosso país. Quem vai garantir o futuro do Brasil? Você, 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 você. Cada um de vocês que forem capazes de mudar a forma. Quem aqui dá aula de física? Eu já aprendi lá, não tinha lá, como é que chama? Cinemática? E cinemática me ensinou que os olhos definem o objeto que se vê, o ângulo de visão define o objeto que se vê, a questão da movimentação. E eu quero isso, que a gente tenha um novo olhar para a educação. Olhe bem, como é que é a musiquinha do Fantástico, Reinaldo? Você lembra aquela? Olhe bem, é isso aí que nós temos que ter, gente. Mas olhe bem, preste atenção, observem vocês uma só situação. Quando eu penso em conhecimento, eu penso em uma série de situações. Eu penso em quê, gente? Em saber. Eu penso em fazer, eu penso em ser. Mas eu penso sobretudo em conviver. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, é um palco de convivência, de relacionamento mútuo. Não é? E quando eu penso em relacionamento mútuo, eu queria dizer a vocês uma só situação. Eu falei com vocês de Carl Rogers. Quem foi Carl Rogers, gente? O primeiro humanista da história da educação, um americano. Que era Carl Rogers? Professor de inglês? Não, psicólogo. Tá? E Carl Rogers dizia o quê? E eu também já disse isso a vocês hoje, que há de haver um determinado momento em que o professor não será mais detentor do conhecimento, mas será o caminho. Não é isso? Quando eu penso no professor sendo o caminho, eu queria dizer que nós vamos ser uma ponte, transformando a expectativa do aluno em conhecimento. Gente, e aí a ponte pode ser de diversas formas, vai depender de cada um de nós. Não é isso? Nós podemos ser uma ponte assim como essa. Essa ponte é lá em Brasília, chama Ponte JK. Ela foi eleita a ponte mais bonita do mundo, um concurso aí de arquitetura, tá? Mas também a nossa ponte pode ser essa ou pode ser essa. Vai depender do que, gente? Vai depender da nossa capacidade de enxergar o mundo. Vai depender da nossa capacidade de enxergar o outro. Vai depender da minha capacidade de perceber que diante de mim tem um ser humano que tem expectativa, necessidade, sonho, desejo, motivação. Vai depender da capacidade plena de entender que educação é um processo perceptivo. E que quando você está aí sentado, me olhando e pensando, ai meu Deus do céu, meu estômago tem um gato, Zé Roberto não para de falar. Mas quem falou que eu quero parar de falar? Eu vim aqui para isso. Essa é a minha missão aqui hoje, é partilhar, é compartilhar, é entrar na mente, no coração, na cabeça de cada um de vocês, para que ao longo desse ano letivo, que vocês possam ser capazes de levar essa mensagem para cada um dos seus alunos que ali estiver, para que a gente seja capaz de definitivamente sermos a ponte que vai transformar. Então, gente, hoje, você enquanto professor, não é mais o detentor do conhecimento, você não é mais a Barça. Lembra da Barça, gente? Era caríssimo. Tinha outra, como é que é? Delta La Rússia. Não tinha essa? A enciclopédia? Você não é mais a enciclopédia, mas você é o caminho. Você pode ser o caminho para mostrar uma verdade para o seu aluno, não tem isso? Você pode ser a luz do caminho, nesse caminho, no final do túnel. Não ficou bonito, gente? O caminho, a verdade, já ouviram isso? Já alguém falava isso, não tinha? Olha só, então, a responsabilidade